Olá, seja bem-vindo ao dia 344 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 2 Crônicas, no capítulo 10, iremos ao livro do Apocalipse, no capítulo 1, iremos ao profeta Sofonias, no capítulo 2 e finalizaremos hoje a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Aqui em 2 Crônicas, no capítulo 10, nós vamos ver a revolta do povo de Israel contra Roboão, o rei de Israel. Vamos a essa leitura? Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 10. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nabate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito, mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. E o povo foi embora. E o rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao pai de Salomão durante toda a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores bons para esse povo, se o agradares e lhe deres a resposta favorável, eles serão sempre teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que havia crescido com ele e os estavam servindo. Perguntou: Qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torne-o mais leve. Dize: Meu dedo mínimo é mais grosso do que, que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai impôs a você um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou com um simples chicote, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando os conselhos das autoridades de Israel. Seguiu os conselhos do jovem e disse: Meu pai tornou pesado o jugo para vocês, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com um simples chicote, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. O rei não atendeu ao povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nabate, por meio do silonita Aias. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé, para que as suas tendas, ó Israel? Cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para sua casa. Quanto, porém, aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo o Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugiu para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Vamos agora ao livro do Apocalipse. Hoje nós faremos a leitura do primeiro capítulo de Apocalipse, retornando para que nós possamos ler pela segunda vez todo o Novo Testamento. Hoje nós leremos o, o Apocalipse. Aqui, João, ele tem uma visão a um homem semelhante ao Filho do Homem, a semelhança de Jesus. Vamos a essa leitura? Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus e a Pai. E a ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém.
Eis que ele vem com nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como uma de trombeta, que dizia: Escreva num livro que você vê e envie essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como um som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os candelabros são as 7 igrejas. Vamos agora ao profeta Sofonias. Hoje, no profeta Sofonias, nós iremos ler o capítulo 2 do profeta Sofonias. É importante que em todas as suas leituras você já deixa previamente a sua página marcada para que você não tenha uma perda de tempo grande em procurar as páginas. Aqui no capítulo 2 de Sofonias, nós vamos ver sobre o grande dia do Senhor, o castigo da Filistia, nós vamos também ver o castigo de Moabe e de Amon, nós vamos ver o castigo da Etiópia e o castigo da Assíria. Tudo isso aqui no capítulo 2 do profeta Sofonias. Vamos à leitura? Diz assim: Sofonias, capítulo 2. E reúna-se e ajuntem-se, nação sem pudor. Antes que chegue o tempo determinado e aquele dia passa como a palha. Antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor. Antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busque o Senhor, todos vocês, os humildes da terra. Vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Gaza será abandonada e Ascalon ficará arruinada. Ao meio-dia, Asdod será banida, e Ecrom será desraigada. Ai de vocês que vivem junto ao mar, nação de Queretitas, a palavra do Senhor está contra vocês. Ó nação, o Canaã, terra dos filisteus, eu a destruirei, e não sobrará ninguém. Essa terra junto ao mar, onde habitam os Queretitas, será morada de pastores e curral de ovelhas. Pertencerá aos remanescentes da tribo de Judá. Ali encontrarão pastagem, e ao entardecer eles se deitarão nas casas de Ascalon. O Senhor, o seu Deus, cuidará deles, e lhes restaurará a sorte. Ouvi os insultos de Moabe, que as zombarias dos amonitas que insultaram o meu povo, fizeram ameaças contra o seu território. Por isso, juro pela minha vida, declara o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe se tornará como Sodoma, e os amonitas como Gomorra, um lugar tomado por ervas daninhas e poços de sal, uma desolação perpétua. O remanescente do meu povo saqueará. Os sobreviventes da minha nação herdarão a terra deles. É isso que eles receberão como recompensa pelo orgulho, por insultarem e ridicularizarem o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, quando destruir todos os deuses da terra. As nações de todo o mundo o adorarão, cada uma em sua própria terra. Vocês também, ó etíopes, serão mortos pela minha espada. Ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando Nínive totalmente em ruína, tão seca como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos e todo tipo de animais selvagens. Até a coruja do deserto e o mocho
Eles empoleirarão no topo das suas colunas. Seus gritos ecoarão pelas janelas. Haverá entulhos nas entradas, e as vigas de cedro ficarão expostas. Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e dizia para si mesmo: eu e mais ninguém. Que ruínas sobraram! Uma toca de animais selvagens. Todos que passam por ela zombam e sacodem os punhos. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje também é a última leitura do livro do Evangelho de Lucas. Aqui, no capítulo 24, nós vamos ver a ressurreição do nosso Mestre Jesus. Nós vamos encontrar uma passagem muito bonita dos dois discípulos no caminho de Emaús. Nós vamos encontrar também Jesus aparecendo aos seus discípulos e, por fim, a ascensão de Jesus aos céus. Tudo isso aqui no capítulo 24 de Lucas. Vamos a essa leitura gloriosa. Diz assim, Lucas capítulo 24. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levantaram e foram ao sepulcro e levaram as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontrando removido a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupa que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram a cabeça para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e todos os outros do lugar. E aos que contaram essas coisas, aos apóstolos, foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas elas não acreditaram nas mulheres, mas eles não acreditaram nas mulheres. A palavra delas lhe parecia loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu a faixa de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, às 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Ele perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam ele. Ele é um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe do sacerdote e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que era ele que traria a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para a qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista dele. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantando-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: paz seja com vocês.
Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhe disse: Por que vocês estão perturbados e por que se levantaram dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tenho dito isso. Mostrou-lhe as pés e as mãos. E porque não creram ainda, estão cheios de alegria e espanto, ele lhe perguntou: Vocês aqui têm algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E disse: Foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito, que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu os entendimentos para que pudessem compreender a Escritura. E lhe disse: Está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e em quem o seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando aqui em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo levados até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estendeu ainda a abençoá-los. Então deixou e foi elevado aos céus. Então o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Essa foi a nossa leitura de hoje. Espero você amanhã. Tenha firmeza. Nós estamos quase concluindo a nossa caminhada nesse ano. E você, com certeza, poderá dizer, se o Senhor nos permitir: Eu li a Bíblia toda em um ano. Um grande abraço e aguardo você amanhã, firme e forte, aqui para nós desfrutarmos de mais uma porção das Sagradas Escrituras. Até lá.